Eles dizem que futebol é só um jogo. Uma esfera de couro, 22 homens e uma bola. Uma mentira que se repete até virar convenção. Porque para Fiel, pro bando de loucos, o Timão nunca foi apenas um time. Ele é uma promessa de luta, um ideal que pulsa no peito. Uma religião sem templo físico, mas com uma catedral de emoções na Neoquímica Arena. Você acha que entende a história do Coringão? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar o segredo de um doutor que não curava só corpos, mas a própria alma de uma nação, e que tinha no calcanhar a chave para a liberdade. Como ele fez isso? A resposta está mais fundo do que qualquer um imagina. Milton, você já começa dando um nó na cabeça da Fiel. Mas é exatamente isso. O Corinthians não tem ídolos, ele tem sacerdotes. E a história do Dr. Sócrates é a mais pura expressão desse dogma. Uma mente que transcendeu o campo, um calcanhar que pintava a arte e uma ideia que mudou o Brasil. Como pode um homem ser tantas coisas e ainda assim ser o puro espírito do time do povo? É quase uma alucinação sensorial. A gente fecha os olhos e quase vê aquele camisa 8 magro e elegante, ditando o ritmo, não só do jogo, mas de uma era. Você sente isso, não sente, Roberta? A vibração, a eletricidade. Porque Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o doutor, não era só um jogador de futebol. Ele era a personificação da inteligência no esporte. Um médico formado que escolheu o gramado como seu consultório, o manto alvinegro como seu jaleco. Pense bem, um intelectual, um pensador, no meio daquele caos glorioso que é um clássico. A Fiel, sempre tão visceral, se deparou com uma mente capaz de desarmar defesas com um passe e desarmar governos com uma ideia. E não era qualquer ideia, Milton. A genialidade dele não estava só na forma como ele enxergava o jogo à frente de todos, com aquele QI de craque que faz a bola encontrar o espaço onde ninguém mais via. Mas como essa mente brilhante se curvava para ouvir a voz da base, do roupeiro, do massagista, e transformava tudo isso em um movimento que virou história. É quase impossível não prestar atenção agora, porque a profundidade desse legado é gigante. Exato. Imagina o cenário. Brasil sob o jugo da ditadura militar. O medo pairava, a liberdade era uma miragem. E dentro de um clube de futebol, o time do povo, surge uma voz que clama por democracia. Sócrates, com sua autoridade natural, sua inteligência inquestionável e seu carisma magnético, foi o catalisador. Ele sentiu a necessidade de algo maior. Não era sobre gols, era sobre propósito. Ele viu o potencial de usar o futebol, a paixão nacional, como um megafone para a mudança. E ele não estava sozinho. O doutor era o líder, mas tinha ao seu lado Valdemar Pires, o presidente visionário, e o técnico Mário Travaglini, que comprou a ideia. E Vladimir, a raça e constância do nosso Coringão. Juntos, eles plantaram a semente da democracia corintiana. Cada decisão, do horário do treino à contratação de um jogador, era votada. Um time que se autogovernava em plena ditadura. Você consegue imaginar a coragem? O perigo que rondava cada reunião, cada cartaz, cada declaração? Isso é a mais pura resistência corintiana. É a Fiel se orgulhando de ser bando de loucos no melhor sentido da palavra, Roberta. Eles não tinham medo de lutar contra o sistema. Sócrates, com sua calma aparente, era uma força revolucionária. E o calcanhar. O calcanhar. Aquela jogada que se tornou sua assinatura. Não era um mero recurso técnico. Era uma declaração de princípios. Era a elegância desafiando a mesmice, a criatividade subvertendo o óbvio. Uma provocação estética. Uma forma de dizer, podemos fazer diferente. Podemos fazer bonito. Podemos fazer no nosso ritmo. É de arrepiar. Você vê a bola rolando para trás, em uma leveza que contradizia a dificuldade do movimento, e o passe saía perfeito, abrindo caminho para o gol. Era a mente de Sócrates ditando os movimentos do corpo e da bola, com a precisão de um cirurgião. O calcanhar era a extensão da sua forma de pensar.
Ele conseguia transformar a jogada mais simples em algo extraordinário, porque ele era extraordinário. E a Fiel sentia cada toque, cada passe. E esse gênio em campo se traduziu em glória para o Timão. A democracia corintiana não foi só um movimento político, ela foi campeã. Em 1982 e 1983, o Corinthians ergueu o troféu do Campeonato Paulista, com o Dr. Sócrates e Casagrande, que, de uma forma diferente, também era um rebelde em campo, levando a bandeira da liberdade. A Fiel podia sentir a alegria de cada vitória, mas sabia que cada gol era também um grito por um país melhor. Era sofrimento que virava glória em dobro. E a imagem que se eternizou, Milton, é a da camisa. Aquela famosa camisa com a inscrição Democracia Corintiana, ou Diretas Já. Um manto que não era só de jogo, era um manifesto político. Era uma bênção vestir aquilo, mas também uma responsabilidade gigantesca. A pressão era imensa. Os adversários não enfrentavam apenas um time, enfrentavam uma ideia, um ideal. Era a representação da resistência alvinegra em sua forma mais pura e potente. A Fiel comprava a camisa e sentia o peso não só do algodão, mas do compromisso. Ouça o eco daquelas palavras gritadas nos estádios, diretas já. Era a Fiel mostrando que o futebol podia ser muito mais do que entretenimento. Podia ser um motor de transformação social. E Sócrates era o maestro dessa orquestra. Ele era o cara que, depois de um treino exaustivo no terrão, se debruçava sobre livros, artigos, debates. Ele não vivia só de bola, ele vivia de ideias. E essa mente, Milton, que planejava as jogadas mais incríveis e os movimentos políticos mais audaciosos, também tinha seus momentos de angústia. Imagine a dualidade, ser a voz de um movimento, o rosto de uma revolução, e ao mesmo tempo ter que entregar resultados em campo. A expectativa da Fiel era imensa, e ele carregava esse fardo com a dignidade que lhe era peculiar. Isso é a essência do nosso Coringão, o sofrimento que forja a glória. Ele era o epítome da resiliência. Sim, Roberta. E quando as diretas já não vingaram, quando o sonho de uma eleição direta em 84 foi adiado, Sócrates fez uma promessa ao povo brasileiro. Ele disse que se a emenda constitucional fosse aprovada, ele ficaria no Brasil. Se não, ele iria para a Itália. O peso dessa promessa era palpável. A Fiel torcia não só pelo Timão, mas pelo destino de um país. E quando a emenda foi rejeitada, quando o Congresso se acovardou, o doutor, fiel à sua palavra, partiu. A dor da Fiel naquele momento foi imensa. Era como se a alma do time se fragmentasse. Ver o doutor, o símbolo da inteligência e da resistência, partir para a Fiorentina, para um futebol distante, foi um baque. Mas o legado, Milton, o legado dele ficou. A semente da democracia corintiana já havia sido plantada no coração de cada um que sentiu aquela era. Era um processo irreversível. Mesmo longe, Sócrates continuava sendo o farol que iluminava a consciência. Exatamente. A Fiel, o bando de loucos, nunca esqueceu o que ele representou. Ele nos ensinou que podemos e devemos ir além das 4 linhas, que o manto alvinegro é um estandarte de luta e não apenas uma camisa, que a voz do time do povo é poderosa e deve ser ouvida. Sócrates não jogava futebol, ele fazia política com a bola nos pés. Ele nos mostrou que a inteligência pode ser a maior arma contra a opressão e a elegância a maior forma de protesto. A verdade é que o doutor nos deixou uma lição eterna. Ele nos ensinou que a liberdade não se ganha, se conquista. E que o verdadeiro craque não é apenas aquele que faz gols, mas aquele que inspira uma geração, que luta por um ideal, que usa sua plataforma para o bem maior. Ele era a mente por trás da revolução, o calcanhar que encantava e a democracia que mudou o Corinthians e o Brasil. É por isso que ele é o doutor, o magnífico, o eterno. O enigma do doutor, que prometi desvendar no início, não é um segredo escondido em uma tática ou um esquema. É a verdade simples e monumental de que ele não era apenas um jogador. Ele era um filósofo, um ativista, um líder. Seu segredo era ser inteiro, genuíno, e usar cada fibra do seu ser,
da inteligência aos pés, para lutar por aquilo que acreditava. Ele era a representação máxima de que o Corinthians, acima de tudo, é resistência. E esse é um juramento que a Fiel carrega até hoje. Então, Fiel, fica a pergunta. Você vai fechar esse vídeo e deixar essa história se perder no tempo como mais um gol esquecido? Ou você vai se inscrever no canal agora, ativar as notificações e se juntar à minoria que entende o peso, a profundidade e a glória desse manto alvinegro, carregando a memória de Sócrates para as futuras gerações? A escolha é sua, mas a história, a história continua a ser escrita por aqueles que nunca desistem. Vai, Corinthians!